O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fortemente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Esta barca, nós estamos nela, nós estamos na barca de Jesus, né? Todos nós, quando viemos aqui, entramos na barca de Jesus. Estar na igreja, ser filho de Deus, é estar na barca com Jesus, caminhando com Ele, sempre, né? Nós vamos ter ventos contrários, muitas vezes nós vamos sentir abandonados, muitas vezes nós vamos sentir sozinhos, mas Jesus é o Senhor desta barca, Ele é a cabeça dessa barca, né? A igreja, Jesus é a cabeça da igreja. Então, nós estamos na igreja, nós vivemos na igreja, nós somos este povo que forma o corpo místico de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E é esta graça que precisa estar no meu coração. Saber que eu nunca estou só, que Jesus está comigo. Posso, nas minhas fraquezas, me sentir abandonado, nos momentos difíceis, mas Jesus está sempre conosco. Ele não vai se arredar de nós, né? Nós podemos nos arredar. Nós podemos sentir fraquezas, como hoje nós vemos nesta barca, quando os apóstolos sentem medo, né? Sentem fraco. Quando a gente não está bem alicerçado em Deus, nós vemos fantasma para todos os lados. Vemos vulto, vemos fantasma, e aí tudo nos atormenta, porque nossa segurança não está no Senhor, está em nós, naquilo que nós aprendemos, naquilo que somos, naquilo que vivemos. Por isso, muitas vezes nós vemos fantasma nesse mundo, né? Tem gente que vê fantasma todo dia, vê vultos, vê não sei o quê, porque a vida dele está alicerçada no mundo, nas coisas que ele aprendeu, e não em Deus, não está alicerçada em Deus. Quem está em Deus não vê fantasma, não. Vê a salvação, vê a glória, vê a vida nova, vê o céu, vê as belezas da vida, né? Quando a gente não está em Deus, a gente vê tudo e quanta coisa que nos atormentam, né? Mateus vai escrever isso, que Jesus fala, né? Onde está os seus olhos, está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se está em Deus, você terá luz de ver as coisas belas da vida dos outros. Nós vamos ver aquilo que é belo, aquilo que é singular, aquilo que traz vida, aquilo que santifica, aquilo que nos promove, que nos dá alegria, que nos traz força, coragem, ânimo, né? Por isso, a primeira leitura de hoje, Paulo, quando chega em Roma, ele se sente feliz porque encontrou ali já uma igreja
um povo que esperava, alguém que estava aguardando ele chegar, né? Alguém que está te esperando, porque o cristão não se sente abandonado. Deus envia pessoas para nos socorrer na hora certa, né? Então, por isso, Paulo chegou, Pedro já devia estar sabendo, está vindo aí Paulo, prepara para recebê-los, né? Então, já estava ali as pessoas, já existia a igreja. Pedro trabalhou arduamente para que a igreja fosse edificada, e até a dedicação da Basílica de São Pedro, é interessante a história, vai contar que Pedro, na perseguição de Nero, estava fugindo de Roma, estava indo embora. E quando ele estava caminhando, ele estava muito cansado e parou para dormir, e aí ele sonhou que Jesus falando com ele, Pedro, volta, o seu lugar de edificação da igreja é lá em Roma. É ali que você vai testemunhar a sua vida por mim. E aí Pedro estava longe de Roma, voltou para Roma. E aí ele foi preso, né? Em Roma ele foi preso, e depois, no ano 64, foi morto. Ele ficou numa prisão, hoje essa prisão é uma igreja chamada Igreja de São José em Roma. Era a prisão onde Pedro ficou. E depois ele foi morto, onde é a Basílica de São Pedro. Paulo ficou preso nessa, lá hoje é chamada Tres Fontaines, né? As Três Fontes, porque onde Paulo alugou esta casa, ainda existe lá em Roma. E ali ele foi morto, também foi decapitado. E aonde, quando cortaram a cabeça de Paulo, a cabeça saiu batendo, porque era uma descida. E ali nasceu 3 fontes de água. Então, é chamado Tres Fontaines, né? Lá em Roma, onde está. E depois ele foi sepultado onde que hoje é a Basílica de Paulo, fora dos muros. Então lá está o corpo de Paulo. Então, para a gente ver que, mesmo diante do sofrimento, ali está a marca da realeza de Deus, né? Deus edifica o santuário de Deus sobre o sangue dos mártires, né? Nossa vida é morrer. Nós morremos para este mundo. Nós estamos aqui, por isso Deus nos trouxe para a gente morrer para esse mundo e viver para Deus. A nossa vida é uma vida contínua em Deus, né? E nós não podemos deixar com que o mundo nos atormente. Por isso está aqui o Salmo de hoje, dizendo desta grandeza. O Senhor fez conhecer a sua salvação, a sua justiça às nações. Deus nos dá a conhecer, para que a gente possa cantar a Deus um cântico novo, né? Porque Ele estendeu o braço forte para nos proteger, e nós temos que sentir cada dia mais protegido por Deus, assegurado em Deus a nossa vida, né? É assim que os apóstolos, por isso que hoje, quando Pedro estava ali com medo, afundando, ele gritou, Senhor, socorre-me, salva-me, Senhor. E Jesus tomou ele pela mão, para dizer que quando nós estamos fracos na nossa fé, nós afundamos neste mundo, afundamos nas misérias, afundamos nos fracassos, nós deixamos nos derrotar por qualquer coisa. O mundo tenta nos engolir, e nós precisamos ter consciência de que nossa luta é uma luta contínua em Deus. Não dá para a gente ficar vacilando, e não dá para a gente perder o sentido da nossa vida de Deus. E sabendo que Jesus está conosco, segurando a nossa mão, tomando firme a graça de nos colocar de pé de volta, né? E é isso que eu preciso ter. Padre Wagner, você precisa sentir seguro que eu estou contigo. É assim que Jesus fala conosco, né? Não deixe que o mundo te atormente, que os fantasmas deste mundo te devoram, te tira a alegria de viver, né? Quando começar a ver fantasmas, saiba que a sua fé está fraca, né? Quando começar a ver tormentos, saiba que você está alicerçando a sua vida nos tormentos da vida, deixar que ele está tomando conta, que você não vai dar conta, que você é um fracassado, que você não sabe o que fazer da sua vida. Não, tem segurança a nossa vida quando ela está em Deus, né? Quando nós seguramos na mão de Jesus, é interessante que a história de Santa Teresa, né? Santa Teresa
de Calcutá, ela dizia que quando ela foi sair de casa, porque lá no seu país, na Sérvia, a mãe, quando um filho vai sair de casa, ele não pode mais voltar. Ele tem que ir e resolver a sua vida lá fora. Então, o dia que Madre Teresa ia sair de casa para ir para o convento, a mãe dela falou: Teresa, segure na mão de Jesus e nunca solte. Porque se você segurar na mão de Jesus, virão tempestade, ventos, virão tormentos, virão diversas circunstâncias contra você. Você vai sofrer com diversas circunstâncias, mas se você estiver segura na mão de Jesus, você vai vencer todos os tormentos. Assim fez Paulo, segurou na mão de Jesus. Assim fez Pedro, tomou a mão de Jesus. E assim nós somos convidados também a segurar a nossa vida nas mãos de Jesus. E aí nós vamos resistir a todos os tormentos, os fantasmas, os medos, as inseguranças, as fraquezas, as doenças, o mal que virá contra nós, nós saberemos vencê-los em Cristo, porque Ele nos dá a vitória de cada dia. Fechamos nossos olhos, vamos pedir esta graça para no dia de hoje, nessa dedicação da festa de São Pedro e São Paulo, das basílicas de Pedro e Paulo, para que assim, quando nós lembrarmos das nossas tristezas, nós sabemos: eu sei aonde a barca de Jesus está. É ali que eu estou. Eu estou na barca de Jesus. A igreja é a barca de Jesus e você pode alicerçar-se nela para ganhar cada vez mais graça e força para resistir às dificuldades do mundo presente.